Na agricultura moderna, fertilidade de solos e nutrição de plantas caminham juntas. Clima e solos tropicais e a evolução tecnológica dos cultivos trouxeram novas exigências de eficiência e sustentabilidade. Pesquisa agropecuária e empresas privadas de inovação trabalham esse tema há décadas. O desenvolvimento de novos fertilizantes, das técnicas de aplicação, da irrigação e do cultivo protegido demandam soluções inéditas para atender parte desse desafio. Há 20 anos, um grupo de pesquisadores de nutrição mineral e fisiologia de plantas criou a Complant. A empresa atende à demanda de técnicos e consultores nos mais diversos sistemas de produção vegetal. A busca original de fertilizantes sólidos e líquidos objetiva atender de forma equilibrada e eficaz o crescimento e a produtividade das plantas e garantir maior lucratividade e sustentabilidade. Sobre essa temática, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com Ondino Cleante Battaglia, agrônomo formado pela Exalc, com doutorado em Ciência do Solo pela Universidade de Davis, na Califórnia. Pesquisador no Instituto Agronômico de Campinas, dedicou-se à nutrição e adubação de plantas, exerceu diversos cargos administrativos, atua no treinamento de profissionais em cultivo protegido e fertirrigação. Liderou a gestão da pesquisa da Fundação AgriSUS em projetos de melhoria dos solos brasileiros para garantir a sustentabilidade da agricultura às futuras gerações. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E na base, no alicerce da sustentabilidade, está a fertilidade, a nutrição das plantas. É um tema complexo, com muitas coisas específicas na agricultura tropical. E sobre isso nós vamos conversar hoje, tenho a honra de receber aqui no programa o Ondino Battaglia, que tem muita coisa a ensinar sobre isso. Bem-vindo ao Brasil Verde, Ondino. Obrigado, Evaristo. Estamos aqui para falar um pouquinho de nutrição de plantas, fertilidade do solo e o progresso do nosso país aí baseado em nutrição e muita ciência. Muito bom. Ondino, antes da gente entrar assim nesse tema, que é toda uma vida sua dedicada a isso, né, e equipes que você liderou e lidera, conta um pouco para nós, assim, você é de origem rural, de origem urbana, como é que você se dirigiu para a agronomia e depois para a pesquisa, e hoje é um empresário? Dá para você contar um pouquinho para nós a sua história, para as pessoas conhecerem? Claro, Evaristo. Eu nasci lá na roça, lá em Itajubi, uma comunidade de italianos, né, que viviam do cultivo de café. Meu pai, meus tios, meu avô tinha lá uma pequena propriedade rural e eu cresci naquele ambiente de muita dificuldade, porque os cafezais já eram velhos, né, produtividade relativamente baixa, adubação praticamente não se fazia, a não ser uma adubação orgânica muito limitada. Então, mas felizmente tinha a escola lá próxima, a escola mista da Lagoa Limpa, onde eu fui frequentar lá os primeiros anos escolares, né? Depois acabei indo lá para Itajubi, onde foi criado o ginásio estadual de Itajubi. Naquela época tive, graças a Deus, ótimos professores lá em Itajubi, né? Pessoal recém-formado, muito bons. Então tive a felicidade de ter essa oportunidade de ir para o ginásio, que naquela época era uma façanha, né? Em seguida fui fazer o colegial lá, o científico, e para ficar hospedado fui lá para Fernandópolis junto com o tio que morava lá e fiz o colegial lá, o científico. E dei uma sorte danada, porque lá no segundo ano apareceu para dar aula de biologia
um engenheiro agrônomo da Secretaria da Agricultura. Era o Lauro Marçom, um profissional muito dedicado, formado na Exalc, e através dele que eu acabei conhecendo a agronomia. Na verdade, eu tinha pouco, nem sabia da existência da agronomia. E ele me encaminhou de modo que, na metade do terceiro científico, eu vim para Piracicaba e já fiz o Piracicabano lá no final do terceiro ano, mais um cursinho à noite, e consegui ingressar na Exalc lá em 1963, início de 63, né? Era uma época que o vestibular ainda era na própria Exalc. E cursei lá a Exalc de 63 até 1967, quando me graduei junto com a turma lá da... todo mundo disse que é a melhor turma da Exalc, né? Mas eu considero que é uma turma boa, não sei se é melhor ou não é, mas, e acabei me graduando lá em 1967. Então, dentro dessa progressão, né, eu era bem dedicado para estudar lá, acabei passando em primeiro lugar da turma e fui convidado no dia da formatura para vir trabalhar no agronômico. Mas antes, voltando um pouquinho, lá na própria Exalc, eu tive a oportunidade de ser orientado do professor Catani, que era muito bom em química analítica, né? E isso me introduziu na questão da análise de planta, análise de solo, laboratório, química, que são bases para os estudos de nutrição de planta, de adubação, de fertilidade do solo, né? Então, isso foi um passaporte para o início da minha carreira aqui no Instituto Agronômico. Quando eu cheguei aqui em 1968, em dia 2 de janeiro, eu devia ir para trabalhar na Baia e acabei ficando aqui no Instituto Agronômico. Dei muita sorte porque encontrei lá um grupo de pesquisadores fabuloso, né? Tinha lá o Dr. Galo, os Furlanes, depois nos juntamos com a turma da fertilidade do solo, com o Bernardo Van Rage, Quágio, enfim, Heitor Quintarella. E isso me possibilitou de fazer um trabalho bastante produtivo aí no IAC. Apenas para completar essa questão, desenvolvi diversos trabalhos lá com soja, com café, com citros, seringueira, e no final aí mais adiante na carreira, assumi algumas missões administrativas, como a diretoria-geral do Instituto Agronômico e a coordenação da pesquisa dos institutos de São Paulo no período aí de 96 a 98. E apenas para concluir, voltando à pesquisa de volta, uma parte que estava faltando no IAC era a questão de análise de substratos para a planta de cultivo protegido. Então eu me interessei por essa área e juntamente com o Pedro Furlani, com a Ângela, com a Cleide e outros colegas, depois a Mônica, desenvolvemos o laboratório de análise de substrato, que hoje é uma referência nacional. Muito bom. E depois você participou da criação da Complante, né, que é uma empresa voltada para essa temática, tanto para levar soluções como para formar pessoas, não é? Exatamente, Evaristo. Em 2003,
eu cheguei aí ao ponto de aposentadoria, né? Então, a gente já conversava muito sobre isso e me juntei, então, ao colega Pedro Furlani, que também estava se aposentando, e um agrônomo mais jovem, pesquisador também, que era o Camilo Medina, e fundamos a Complante, que é uma empresa de consultoria em nutrição de plantas, por isso que tem o N lá antes do P, né, de consultoria. E é uma empresa que a gente vislumbrou muito interesse em treinamento técnico do pessoal e também desenvolvimento de alguns produtos, principalmente para hidroponia, para fertirrigação, né? Fizemos uma parceria com a Alplant, que é uma empresa de um amigo lá de Barretos, e ele até hoje produz esses produtos que nós desenvolvemos, principalmente na área de hidroponia, fertirrigação e citricultura, principalmente, né? Temos aí alguns produtos muito interessantes para o manejo do greening, inclusive, já no mercado. Quer dizer, vocês, para quem está nos assistindo, né, fazem fertilizantes que se dissolvem na água, né, e na irrigação eles já vão com a água, ou nas estufas onde se faz essas verduras, essas coisas, as plantas se alimentam ali do líquido, né? Então nessa água já vai esses fertilizantes adequados aí, e você mencionou também a eficiência deles, né, para o caso de doenças como o caso aí do greening, né, que afeta muito a citricultura e que a nutrição tem mostrado um papel relevante nisso. Olha, Ondino, nós já vencemos a primeira etapa do nosso programa, nós vamos para um intervalo e nessa segunda parte vamos entrar então mais especificamente nesses trabalhos de ciência do solo, de nutrição de plantas, de soluções, onde seria importante você destacar aquilo que você acha realmente relevante nesse momento para o desenvolvimento da nossa agricultura. É um minutinho e a gente já volta. Estamos de volta no Brasil Verde, hoje conversando com Ondino Batalha, agrônomo, doutor em ciência do solo, pesquisador do agronômico e que hoje participa de uma empresa que tem prestado serviços de formação e também levado tecnologia na parte de nutrição da planta, sobretudo em cultivos protegidos. Ondino, na primeira parte do programa você contou um pouco o seu itinerário, não é, na pesquisa, junto ao agronegócio brasileiro. Agora, qual seriam hoje, no seu ponto de vista, com a experiência que você tem, o que você poderia nos destacar em termos de desafios mesmo para a agricultura em matéria de fertilidade de solos, né, e nutrição de plantas? Então, Evaristo, vamos fazer uma pequena revisão do que é a nutrição de planta, né? Lá na Idade Antiga, o Aristóteles que ditava as regras. E ele permaneceu por 2000 anos sem que se conhecesse realmente os fundamentos da nutrição de plantas. Isso só apareceu aí no século XVI, né? Quando começaram a aparecer alguns experimentos mostrando que a matéria das plantas era formada por átomos, né? E átomos, posteriormente, foram identificados como nutrientes das plantas. Esses nutrientes, chamados minerais, né, passaram então a ser muito importantes e eles foram sendo descobertos aí praticamente no século XIX, no século XX, é que eles foram identificados como nutrientes que são elementos químicos essenciais para a vida das plantas. Então,
a nutrição mineral de plantas passou a ter uma importância muito grande, porque esses nutrientes eles são consumidos na natureza, né? As plantas vão retirando certos nutrientes do solo, e esses solos vão empobrecendo, então há uma necessidade de repor esses nutrientes, e isso promoveu um grande conhecimento, um crescimento da ciência do solo, visando a incorporação de tecnologias para aumentar a produtividade, porque a presença dos nutrientes é que determina a produtividade das plantas, né? E hoje, o solo não é mais o único ambiente de crescimento, de produção de plantas. O solo é um dos espaços, é o principal, logicamente, né? Mas existe um crescimento muito grande de cultivos em condições sem solo, principalmente a hidroponia, que é o cultivo em água, e o crescimento em substratos, né? Nós temos aqui o meu pé de alecrim crescido aí em substratos, e ele simplesmente ele é cultivado com uma solução nutritiva, né? Então, aí nós temos aqui o Florisol, que é uma solução nutritiva completa, e o meu pé de alecrim, toda semana, ganha aí um copo de solução nutritiva. Com isso, a planta está aí bonita, verde, né? Cheirosa, assim como nós temos hoje uma quantidade enorme de viveiros, produtores de muda, de todas as espécies. Praticamente as mudas são formadas em substratos, né? Desde muda de hortaliças, de café, de citros, de eucalipto. Então isso demandou um novo conhecimento. De qualquer forma, quando nós temos o cultivo em solo, o que é o solo? O solo é uma superfície consolidada do planeta, né? Chamado até de a fina pele do planeta. Imagine a conservação do solo, a demanda de cuidados que a humanidade precisa ter, né? Para cuidar dessa fina pele do planeta. É onde se cultivam as plantas, onde está realmente a grande produção de alimentos, a grande produção de todos os produtos demandados pela sociedade, né? E o solo nada mais é do que uma estrutura física que abriga ar e água. O ar é importantíssimo para qualquer sistema de produção, tanto no sistema hidropônico, em substratos, em solos, né? Então, a composição da solução do solo ou da solução do substrato, e no caso de hidroponia, é simplesmente uma solução nutritiva. Essas soluções, elas são estudadas, são formuladas de acordo com cada espécie, né? Então, é um crescimento de conhecimento fantástico. E hoje existem... Ondino, hoje a Complant ela fornece soluções, vamos supor, quer dizer, nutrientes em diferentes fórmulas, não é? Para uso tanto na hidroponia, como na fertirrigação, como também no cultivo no solo mesmo, para a chuva, em plena natureza, não é isso? Exatamente. Então, se você pensar em substrato, por exemplo, normalmente você tem que preparar uma solução nutritiva completa, com macro e micronutrientes. Os macronutrientes, eles são fertilizantes comuns,
com boa qualidade, precisam ser solúveis, né? Já os micronutrientes, eles exigem mais qualidade, eles são produzidos com quelatos para evitar precipitações, né? Então, isso aí que nós temos uma atividade muito forte na Complant, né? Que são esses produtos que são misturas de micronutrientes. Então, aqui, cada 25 gramas desse produto, o produtor produz 40 mil litros de solução nutritiva. Quer dizer, é uma quantidade fantástica. São micronutrientes, realmente, né? Mas, para se ter uma ideia de quando a Complant começou a produzir, que vendia em torno aí de 1 tonelada por ano, hoje isso é vendido a cada semana ou 2 semanas. Então, para você ter uma ideia do crescimento do cultivo protegido no Brasil, né? É fantástico. Então, culturas, por exemplo, morango. Morango era cultivado no solo, né? Havia muitas contaminações, exigia-se muitos defensivos, e hoje, praticamente, o cultivo de morango, ele subiu, passou de patamar de solo para bancadas dentro de estufas com substratos. Então, veja, o produtor há poucos dias me falou o seguinte: olha, se eu plantar 1 metro quadrado no solo, eu que vou ter que colher, porque mão de obra nenhuma quer mais colher lá no solo. Veja que transformação fantástica, né? E praticamente as doenças desapareceram, porque não há mais o contato com o solo, o ambiente ficou muito mais saudável para a planta. Isso é o morango. Nós temos aí dezenas de exemplos em hortaliças, mesmo algumas outras frutíferas, onde o cultivo protegido está evoluindo bastante, né? E são culturas no cultivo protegido, normalmente com bom valor agregado, não é? Flores, Exatamente. a parte de hortaliças, frutas, como morango, né? Eu acho que essa apresentação que você fez foi muito interessante para as pessoas descobrirem, né? Que além de cuidar dos solos, da fertilidade dos solos, você cuida da fertilidade através da irrigação e desse cultivo protegido, desse cultivo em estufa. Quando a conversa é boa, o tempo passa. Nós chegamos no final do nosso programa. Nossa, eu queria passar para você, para o seu comentário final aí, viu? Agradecendo, Ondino, a sua disposição de ter estado aqui conosco. Eu que agradeço, Evaristo, pela oportunidade de divulgar esse trabalho da nossa empresa, colocar à disposição aí das pessoas que estão acompanhando o programa, que são muitas, eu tenho certeza, eu sou um deles, que a gente está sempre à disposição aqui, apesar dos cabelos brancos, né? Ainda temos aí um pouco não, bastante vontade de contribuir com a nossa pesquisa, com a ciência agronômica, e com o uso de fertilizantes muito qualificados para essa finalidade, né? Sem esquecer, logicamente, da produção em solos, né? Que é o principal. E lá nós temos atuado dentro desse campo aí de fertirrigação, né? Que é uma ciência nova também. Ela é pouco usada pelos produtores, mas depois que o produtor tem consciência e tem um sistema de irrigação apropriado, principalmente produção de frutas, né? Tomate, hortaliças, depois que ele tem organizado o sistema de produção,
com um sistema de irrigação, principalmente por gotejo, né? O uso de produtos qualificados. Não dá para trabalhar com fertilizante comum que se aplica em solo. Ele tem que ser solúvel, tem que ter boas qualidades, né? Mas vale a pena. É um sistema que eu tenho lá a produção de limão lá em Itajubi, ainda cuido do meu sítio lá, junto com a minha irmã, meus cunhados. E tenho dito lá que é o nosso ajudante. Ele fala, eu gosto muito mais de distribuir um saco de adubo pela água do que na mão, né? Leonino, eu queria te agradecer por essa participação. Certamente nós vamos convidar você para voltar e aí a gente desenvolve mais essas outras dimensões. Agradecer também a audiência, os que nos acompanharam aqui no Brasil Verde e convidar vocês a estarem de novo conosco a semana que vem para mais um Brasil Verde. Até lá!